Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor e o bem do Senhor esteja sempre convosco, conosco. Se a gente olhar para o Evangelho desse final de semana, a gente vai ver uma passagem muito importante na vida da igreja, que é o chamado dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E às vezes a gente pode incorrer ao erro de achar que esse chamado do Senhor foi só aquela época para aqueles 12, para aqueles 72 discípulos. Mas não, devemos atualizar isso em nossa vida, Então nos diz o Evangelho: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ainda hoje temos isso. Ainda hoje a nossa messe é grande e poucos são os pastores, Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que ouvem a voz do Senhor. Seguindo mais à frente nesse relato, que veremos no final de semana nas missas, teremos o chamado dos 12, Esse mesmo chamado, como eu já acenei, também é para nós. Devemos assumir essa proposta de seguimento a Jesus Cristo, de, como enviados por Ele, anunciarmos aos nossos irmãos e irmãs, mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que perderam a esperança ou perdem a esperança diante desse cenário de pandemia, devemos ir até eles e também nós, fortalecendo a nossa fé, recordarmos o anúncio da boa nova do Senhor, que é o reino dos céus. E aí, lá no finalzinho do Evangelho, nos últimos versículos, Jesus nos ensina: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Que possamos nos atentar a esse final de semana para esse chamado que o Senhor nos faz, de anunciarmos essa graça que vem dele, que brota dele. E por providência divina, hoje nossa diocese celebra Santo Antônio, Um grande santo da igreja, doutor da igreja. Ele que assumiu essa proposta de viver radicalmente o Santo Evangelho, os votos do Santo Evangelho, e anunciou, combateu as heresias, fez valer a fé em Cristo. Que, sob a intercessão de Santo Antônio, nós, Diocese de Piracicaba, nos coloquemos ao cuidado dele e ao modelo e ao exemplo que ele nos dá, de modo que possamos também nós sermos dignos desse chamado cristão. Em nome da comunidade São Francisco de Assis, recorrendo à intercessão de Santo Antônio, queremos rezar pelo nosso bispo Dom Fernando, por todo o clero, os padres, os diáconos, pelos seminaristas, os vocacionados, por todo o povo de Deus, para que cresçamos na nossa fé. Por fim, quero agradecer em nome do Padre Luiz Carlos e de toda a paróquia São Francisco de Assis, por toda a ajuda que vocês, nossos paroquianos, mas também amigos da comunidade, têm nos ajudado. Nesse final de semana teremos a feijoada, que nos ajuda aqui com os trabalhos da paróquia, e então queremos agradecer aqueles que doaram, aqueles que estão trabalhando na cozinha, fazendo a comida para nós, e também a todos vocês que nos ajudaram comprando a sua adesão. A todos nosso muito obrigado, e que a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio chegue a vocês. Também já pedimos para o próximo mês a colaboração de todos com a nossa promoção do pastel. Teremos a 6ª festa do pastel. Vocês já conhecem, sabem que as nossas promoções são bem encaminhadas. E queremos então que todos possam também estar nos ajudando no próximo mês com a festa do pastel. Vai ser dia 11 de julho, um sábado, e contamos de novo com a colaboração de todos, comprando as adesões, aqueles que puderem doar, vender as adesões,
para que a nossa comunidade continue fazendo o seu trabalho missionário, tal como é a proposta do Evangelho, anunciando Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, nosso muito obrigado por toda a ajuda e permaneçamos em oração nesse final de semana, sob a intercessão de Santo Antônio, para que nós também possamos viver o chamado missionário de Jesus, o chamado que nos coloca em missão. Santo Antônio, rogai por nós.